Aviso: isso não é uma recomendação de investimento. Salve, rapaziada! Aqui é o Ryan Santos e hoje a gente vai falar de uma empresa que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que está protegendo o meio mundo há mais de 160 anos. É a Travelers Companies e se liga, enquanto todo mundo fica correndo atrás de startup da moda, essa empresa aqui está faturando bilhões vendendo uma coisa que todo mundo precisa, mas ninguém quer comprar: seguro. Vem comigo que eu vou te mostrar por que essa empresa é uma máquina de fazer dinheiro disfarçada de coisa chata. A história da Travelers começa em 1864. Cara, 1864. Abraham Lincoln ainda estava vivo, o Brasil ainda tinha escravidão e um cara chamado James Patterson teve uma sacada genial. E se a gente vendesse proteção para quem viaja? Naquela época, viajar era perigoso pra caramba. Trem descarrilava, navio afundava, rapaziada era assaltada e os caralho. E o Patterson percebeu que as pessoas pagariam para ter a garantia de que, se algo desse errado, a família não ficaria na miséria. A primeira política da Travelers: 2 centavos por dia para cobrir acidentes de viagem. Parece pouco, mas em 1864, 2 centavos era dinheiro pra caramba. E funcionou. Mas aqui que fica interessante. Enquanto outras empresas ficaram presas no passado, a Travelers evoluiu. Quando o automóvel chegou, eles foram uma das primeiras a vender seguro de carro. Quando as pessoas começaram a comprar casa, eles estavam lá vendendo seguro residencial. Quando as empresas cresceram, eles criaram seguros corporativos. Hoje, com mais de 30 mil funcionários, a Travelers é a segunda maior seguradora de propriedade e acidentes dos Estados Unidos. A estratégia da Travelers é simples, mas brilhante. Eles não querem ser os mais baratos, querem ser os mais inteligentes. Enquanto muitas seguradoras vivem brigando por preço, a Travelers prefere jogar um jogo diferente. Um jogo baseado em tecnologia, dados e relacionamento. Primeiro, a tecnologia. A empresa usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para analisar riscos de forma quase cirúrgica. Os sistemas conseguem cruzar informações como seu histórico de direção, localização, tipo de veículo e até o clima da região para prever a probabilidade de um sinistro. É uma forma de personalizar o seguro antes mesmo do cliente perceber que precisa disso. Depois vem o pilar dos dados. E aqui está uma das maiores vantagens competitivas da Travelers. São mais de 160 anos de registros sobre acidentes, desastres naturais e sinistros. Com esse acervo gigantesco, eles conseguem identificar padrões e precificar riscos com uma precisão que poucas empresas no mundo têm. Em vez de apostar em médias ou achismos, eles trabalham com estatísticas reais, o que reduz prejuízos e aumenta a margem de lucro. E por último, o relacionamento. Porque no fim das contas, seguro é confiança. A Travelers sabe que o momento em que o cliente mais precisa da empresa é o pior dia possível. Um acidente, uma perda, um imprevisto. E é exatamente aí que eles se destacam. Atendimento rápido, transparente e humano. Eles não tentam empurrar a burocracia, eles resolvem. Isso transforma um simples cliente em um cliente fiel por muitos anos. A grande sacada estratégica é essa: enquanto a maioria tenta vencer pelo preço, a Travelers vence pela experiência. E experiência, diferente de desconto, é algo que o cliente valoriza e paga mais por isso sem pensar 2 vezes. Curiosidade: a Travelers foi uma das primeiras seguradoras dos Estados Unidos a usar modelos preditivos baseados em Big Data, muito antes disso virar moda. Essa mentalidade de inovação constante é o que mantém a empresa relevante por mais de 1 século e meio. Agora é a hora da parte que todo investidor gosta de saber: como a Travelers realmente ganha dinheiro. O modelo é simples, mas genial. A empresa cobra os chamados prêmios de seguro, que é basicamente o valor que o cliente paga para ter uma cobertura contra algum risco, tipo acidentes, incêndios ou prejuízos empresariais. Mas o que muita gente não sabe é que esse dinheiro não fica parado. Enquanto a Travelers não precisa pagar os sinistros, ela investe esse capital em títulos do governo, ações, fundos imobiliários e outros ativos financeiros. Ou seja, eles ganham 2 vezes, primeiro com os prêmios
e depois com os rendimentos desses investimentos. Em 2024, a Travelers arrecadou mais de 40 bilhões de dólares em prêmios líquidos, um aumento de mais de 11% em relação a 2023. E só de receita com investimentos veio mais de 3 bilhões e meio de dólares, um crescimento de 23% comparado ao ano anterior. O resultado final? Um lucro líquido de quase 5 bilhões de dólares em 2024. Um salto de 67% em relação ao ano anterior. Agora, peraí, lucro líquido. Você que tem o QI de temperatura ambiente deve estar se perguntando: o que é isso? Calma que eu te explico. Basicamente, é o dinheiro que sobra para a empresa depois de pagar tudo. Funcionário, fornecedor, imposto, juros, tudo mesmo. É o lucro de verdade, o que realmente fica no bolso no final. Para uma empresa com mais de 160 anos de história, isso é impressionante. E o retorno sobre o patrimônio, o famoso ROE, ficou em aproximadamente 18%. De novo, deixa eu traduzir para você. O ROE mostra quanto de lucro a empresa gera comparado ao dinheiro que os donos colocaram nela. Pensa assim, se os donos investiram 100 dólares e a empresa lucra 18, o ROE é 18%. Ou seja, é como se esse negócio rendesse 18% ao ano. Eficiência absurda, né? Agora, para entender melhor de onde vem esse dinheiro, é só olhar para os 3 grandes segmentos da empresa. O Business Insurance, que é o seguro para empresas, cobre fábricas, escritórios, comércios e tudo que envolve risco comercial. Esse é o carro-chefe da Travelers, responsável pela maior parte dos prêmios e também pelas margens mais altas. Depois vem o Personal Insurance, que é o seguro para pessoa física. Carro, casa, responsabilidade civil, essas coisas. Esse setor é mais volátil, porque depende de fatores como desastres naturais e acidentes, mas ainda é uma fonte estável de receita recorrente. E o terceiro é o Bond and Specialty Insurance, que é o braço especializado. Cuida de seguros mais complexos, tipo garantias contratuais, responsabilidade profissional e riscos cibernéticos. É um setor mais técnico, mas com margens bem atrativas. Somando tudo isso, a Travelers fechou 2024 com muitos bilhões de dólares em receita total. A Travelers tem uma relação bem interessante com a economia. Quando o país está crescendo, as pessoas compram mais carros, mais casas, abrem mais empresas, e tudo isso precisa de seguro. Já quando vem a crise, todo mundo corta gasto, cancela viagem, streaming, academia, mas o seguro é uma das últimas coisas que alguém deixa de pagar. Por quê? Porque na maioria das vezes é obrigatório, como o seguro do carro, ou é o que protege o patrimônio, como o seguro da casa ou da empresa. É literalmente pagar para dormir tranquilo. Mas claro, tem o outro lado. Em épocas de catástrofes naturais, tipo furacões, incêndios florestais ou enchentes, a Travelers precisa desembolsar bilhões em indenizações. E nos Estados Unidos isso acontece com frequência. A diferença é que eles sabem lidar com isso. A Travelers é especialista em prever riscos. Eles usam modelos matemáticos e sistemas de análise climática super avançados que ajudam a estimar quantos desastres devem acontecer por ano e quanto isso vai custar. É uma mistura de tecnologia, estatística e 160 anos de experiência. E o futuro? A empresa já está se preparando para 3 grandes transformações. A primeira são os carros autônomos. Menos acidentes significa menos sinistros, mas também menos pessoas precisando de seguro. Então a Travelers já está criando seguros voltados para a tecnologia dos veículos, sensores, softwares e inteligência artificial. Ou seja, o risco muda de lugar, sai do motorista e vai para o sistema. A segunda são as mudanças climáticas. Com mais desastres naturais acontecendo, o custo dos sinistros aumenta. Por isso, a Travelers vem investindo pesado em modelos preditivos mais precisos e até em programas de prevenção para tentar reduzir os danos antes que os desastres aconteçam. E a terceira é a digitalização. O cliente de hoje quer agilidade, quer resolver tudo no celular. Então eles estão transformando a operação com aplicativos, chatbots e análise automatizada de sinistros. Até drones eles usam para inspecionar áreas afetadas. A ideia é simples: reduzir custo e melhorar a experiência do cliente. Agora, toda empresa tem seus riscos. E com a Travelers não é diferente. O primeiro risco são as catástrofes naturais. Um furacão de grande porte pode custar bilhões em indenizações.
A empresa se protege com o chamado resseguro, que basicamente é o seguro do seguro, mas mesmo assim o impacto pode ser grande. O segundo risco é a regulação. O setor de seguros é um dos mais regulados do mundo. Qualquer mudança nas leis pode afetar diretamente os lucros da empresa. O terceiro é a concorrência. O mercado americano é enorme, com gigantes como Allstate, Progressive e State Farm. Se alguma delas consegue oferecer o mesmo serviço com um preço menor ou tecnologia mais moderna, a Travelers pode perder espaço. O quarto risco é a tecnologia. Se os carros autônomos realmente reduzirem os acidentes a níveis muito baixos, o mercado tradicional de seguro de automóveis pode encolher bastante. E o quinto risco são as taxas de juros. Como a Travelers investe o dinheiro dos prêmios enquanto os sinistros não acontecem, uma mudança nas taxas pode afetar o retorno desses investimentos e, consequentemente, o lucro da empresa. Mas uma coisa é certa: a Travelers é uma veterana. Já passou por 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, várias crises financeiras e até uma pandemia. E em todas essas fases, ela não só sobreviveu, ela se reinventou e saiu mais forte. Resumindo, a Travelers não é só uma seguradora, é uma gestora de riscos com 160 anos de experiência. É como investir em algo que as pessoas sempre vão precisar. Proteção. Quando você investe na Travelers, está investindo em uma empresa que ganha dinheiro com o medo das pessoas. E convenhamos, medo é uma das emoções mais constantes da humanidade. E lembra, no mundo só existem 2 times, os que vencem e os que perdem. A Travelers está vencendo há mais de um século. E se quiser estar no mesmo time da Travelers, é só seguir o Young Money. Agora eu quero saber, você investiria numa empresa de seguros? Qual empresa você quer ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreva. Valeu, rapaziada, tamo junto e é só o começo.